Amém, queridos? Você é livre para ofertar, para dizimar. Que Deus te abençoe. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei os teus mandamentos, pois para mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Diga bem alto. Bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E o céu se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Oh, oh, as minhas mãos. Diga bem alto, eu quero ouvir sua voz, declare. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito, diga bem alto. Bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas. Bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Dê um aplauso bem gostoso para o Senhor Jesus.
Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém? Deixa eu puxar aqui, acho que deu. Glória a Deus, irmão. Amém, podemos nos assentar, vamos estar entregando esse momento para o Senhor. Ô Senhor Deus, obrigado, Pai. Muito obrigada por este momento, por este culto que o Senhor separou para nós, Pai, por essa palavra tremenda que o Senhor trouxe para mim nesse dia, para eu estar compartilhando com os irmãos, que seja bênção na vida de cada um, Senhor. Venha falar conosco, Pai, que quando nós abrirmos a Tua palavra, que o Senhor venha estar trazendo, Pai, vida dentro de nós, que possa haver transformação, Pai, que a nossa alma seja curada nesta noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Estamos em poucos hoje, porque é feriado, a cidade está cheia, mas o Senhor, é claro, quando Ele diz que onde 2 ou mais estiverem, ali eu estarei. Ele está aqui e Ele quer falar com você, amém? E nessa véspera de Páscoa, o Senhor me trouxe uma palavra muito abençoada, que ocorreu ali um pouquinho antes do momento em que Jesus foi entregue na cruz. O momento em que Ele teve o maior sofrimento do mundo no jardim do Getsemane. Eu creio que nenhum sofrimento do mundo se compara àquele momento, aquele sofrimento em que Jesus se encontrou ali. Porque imagina só, sabe quando você se sente longe, distante de Deus? Quando você cometeu algum pecado e você se sente assim, com seu coração tão pesado? Agora imagina Jesus carregando o peso do pecado do mundo todo. Desde a primeira pessoa que existiu no mundo, até o último que ainda vai existir. Todo aquele peso começou a chegar, começou a vir. Ele iria carregar tudo aquilo. E aquilo começou a pesar. Começou a ser tão difícil que Ele chamou os discípulos para orar com Ele. E nós vamos ler aqui, vocês vão ver como Ele descreve esse sofrimento como uma tristeza mortal. Era uma tristeza que não cabia. O próprio Deus se encontrou em um momento de muita tristeza. E nesse momento nós vamos falar sobre isso, o maior sofrimento do mundo. O que nós temos para aprender com esse momento do sofrimento de Jesus? Abra comigo lá em Mateus, capítulo 26. Jesus no Getsemane, Mateus 26, versículo 36. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste. Em outra versão está: a minha alma está com uma tristeza mortal. Vamos ler essa aqui que o irmão colocou. Fiquem aqui e vigiem comigo. Continuando. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem, orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, olha a mesma oração. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. E quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora.
Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Neste dia, Deus me fez olhar para este momento. O momento antes que ele ia ser traído, antes dele ser entregue, dele ser açoitado, antes dele ser crucificado. A dor que ele viveu sozinho, mesmo sendo 100% Deus, nós precisamos entender que Jesus se fez 100% homem. Então essa dor que ele sentiu é uma dor terrível que ele precisou compartilhar com os discípulos dele. Ele falou: vigiem comigo, orem comigo, porque essa dor que eu estou sentindo não está cabendo dentro de mim, é como uma dor mortal. E essa tristeza mortal, ela até vi aqui um estudo que a palavra original é perilipla, que se chama, é uma tristeza como a morte mesmo. É a mesma tristeza que você sente ali num momento de morte. Jesus já estava sentindo o peso da morte sobre ele. Todo o meu pecado, tudo que eu fiz, tudo que eu pensei, tudo que você pensou e toda a humanidade já estava sendo depositado sobre Jesus. E ali havia uma grande dor. E Jesus expôs o coração dele para os discípulos e falou: eu não estou aguentando, me ajudem, orem comigo. E naquele momento de tristeza, ele nos ensina como lidar com dificuldades tão grandes assim. Eu não sei se você já teve, se você já passou por um momento assim de muita dor, talvez uma perda de alguém, talvez uma situação que você falou: meu Deus, acho que essa foi a maior dor que eu já tive na minha vida. Mas Jesus nos ensina como lidar nestes momentos de dificuldade da nossa vida. Nesse momento aqui, nos últimos momentos dele nessa terra, ele nos ensinou como lidar com os momentos de grande luta, de grande dificuldade. E se realmente o cristão precisa passar por lutas? Será que nós precisamos? Será que nós vamos passar por lutas e por dificuldades? Jesus aqui, ele se aproxima de mim, de você, mostrando que, olha filho, eu sei o que é isso. Eu sei essa dor que você vai passar um dia, o que você já passou, o que você está passando, eu já senti, muito maior. Ele se aproxima, é um Deus próximo de nós. Ele nos mostra, naquele momento de fraqueza, que Ele sabe o que nós estamos passando. E Ele nos mostra como agir. Então eu queria estudar aqui com vocês o primeiro ponto que nós vemos. Quando essa tristeza chega, nós vamos ver ali no versículo 37. Finalzinho do 37. Começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem e vigiem comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus era Deus e Jesus é Deus. Ele poderia naquele momento simplesmente ter feito com que aquilo passasse, com que aquilo acabasse. Não, já deu, eu não vou suportar isso. Essa história de ser humano, de me colocar no lugar de um ser humano, eu não aguento. E ele acabava com aquilo por ali. Mas ele escolheu a submissão, ele escolheu se entregar ao Deus Pai em oração. E ele ali, prostrado nesse jardim, ele fala: meu Pai, naquela profunda intimidade com Deus Pai, ele fala: papai, Abba Pai, afasta de mim esse cálice. Ele clama a Deus, ele escolhe orar, ele se rende ao Senhor em oração. Se Jesus, sendo Deus, se entregou em oração, por que nós, em momentos de dor, de tristeza, de dificuldade, nos afastamos de Deus?
E achamos que Deus tem que resolver a nossa situação sem nós nos entregarmos, sem nós orarmos, sem nós nos colocarmos diante de Deus. Muitos pensam assim: Deus já sabe o que está passando na minha cabeça, eu não preciso orar. Deus já sabe o que eu estou vivendo, eu não preciso falar para Ele, Ele está vendo. Mas Ele nos ensina, Jesus nos ensina que é necessário se colocar em oração. Outro dia uma irmã foi lá no consultório e eu falei: nossa, você está tão distante da igreja, não foi mais? Ela falou: estou passando por muita dificuldade. E eu falei assim para ela: você está certa, porque quando a gente está doente, a gente fica longe do médico. Quando a gente está com um problema de saúde, a gente não toma remédio. Quando a gente está com dificuldade, a gente se afasta de Deus. Esse é o caminho. Falei com ironia, né? Falei: minha irmã, eu não te entendo. Se você está com dificuldade, o caminho é se afastar de Deus? Se você tem luta, o caminho é não ir mais na igreja? Muito pelo contrário. Aqui Jesus nos ensina que no momento de grande tristeza, de grande aflição, é o momento de se entregar ao Senhor, de se prostrar a Ele, mostrar a minha fraqueza, mostrar: eu não posso, Senhor. Papaizinho, Abba Pai, foi assim que o Senhor Jesus se referiu. Abba Pai, que significa papaizinho. E essas pessoas acham que Deus é obrigado a adivinhar o que ela quer. Deus sabe, mas Ele fez a sua voz porque Ele quer ouvir. Ele nos ensinou a orar porque Ele quer que a gente ore. Muitos falam: eu não sei orar. É como falar com Deus, é se entregar. Você pode abrir Salmos e você vai ver todo tipo de oração ali. Um dia o salmista está olhando para as montanhas e falando: oh meu Deus, como são admiráveis as tuas obras. Outro dia ele está falando: Senhor Deus, que tristeza, que angústia. Isso é orar. Um dia você está bem e você engrandece, agradece, e no outro dia você não está tão bem. Rasga o teu coração para o Senhor, fala: Deus, eu não estou bem, venha interferir na minha vida, na minha história, venha mudar a minha vida. Que a oração seja um ato contínuo na nossa vida. Um dia uma pessoa perguntou para não sei se era um pastor, falou: quanto tempo nós devemos orar por dia? E ele falou: é possível passar 1 minuto sem orar? Ele falou: eu não consigo. Ele falou: a minha vida é orar, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou me deitar. O tempo todo a nossa vida deve ser uma oração. Se eu estou ali fazendo alguma coisa no meu trabalho, em pensamento, eu estou: Senhor Deus, vai me abençoando aqui, prospera as minhas mãos, prospera, Senhor, esse alimento, abençoa esse alimento que eu estou fazendo, abençoa os meus filhos que estão na escola. E o tempo todo a nossa oração deve estar ali, deve ser contínua. E Jesus então clama, Ele escolhe orar. Ele se rende ao Senhor em oração, mostrando quanto Ele é dependente de Deus. Nós oramos porque nós dependemos dEle. Eu não sou nada. Se tirar Deus da minha vida, acabou, Bruna. Se tirar Deus da sua vida, meu irmão, não sobra nada. Você é pó, nós somos pó. Acabou. Pode ser a pessoa mais importante do mundo, para Deus não é nada. O sopro de vida daquela pessoa foi Deus quem deu. Nós hoje acordamos com essa notícia terrível, que uma pessoa jovem morreu, né, faleceu. A nossa vida é isso, não é nada. Então quando nós oramos, nós dizemos: eu estou submissa à tua vontade. Senhor Jesus, venha fazer a tua vontade em minha vida. E é isso que Jesus, é a segunda coisa que o Senhor nos ensina. O Senhor Jesus, então, a primeira coisa que Ele nos ensinou é: se entregue ao Senhor. Nos momentos de dificuldade é oração, é ir até Ele, não é fugir dEle. A minha vida está ruim, vou ficar longe de Deus. Minha vida está difícil, eu vou ficar longe da Bíblia. A minha vida está complicada, eu não oro mais.
Meu irmão, não é isso que Jesus nos ensina. Se entregue a Ele em oração, em vida de oração. Mas aqui, nesta oração, ele fala assim, está no versículo 39. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Olha a segunda parte. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O que ele nos mostra, o que ele nos ensina no tempo de aflição. Senhor, é a tua vontade. Esse cálice vai ser difícil de tomar. Se for possível, afasta. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Como nós somos crianças mimadas. Nós oramos e pensamos que Deus é nosso gênio da lâmpada. Eu orei. Por que Deus não fez o que eu pedi? Porque Deus não é obrigado a fazer o que eu peço. Eu sou obrigada a orar, mas Ele não é obrigado a fazer do meu jeito. O próprio Deus, Jesus, nos ensina, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. O Senhor é Deus e não eu. Quantas pessoas, meus irmãos, tem uma irmã que até foi um tempo próxima de nós, e desde que a mãe dela faleceu, ela se revoltou com Deus. Ela está por aí esbravejando, falando mal de Deus, o Deus que não existe, mas que ela diz que não existe, mas que é ruim, é isso, é aquilo. Mas Deus é Deus. Ele sabe o momento de me levar, Ele sabe o momento de levar alguém da minha família. Deus é Deus soberano. Ele sabe sobre as situações que você está passando, se são necessárias ou não. Eu não posso mandar em Deus. Tem coisas que eu falo, Deus, mas poderia ser assim. Eu estou querendo ensinar a Deus? Então Jesus nos ensina, deixa Deus fazer a vontade dEle. Que nós sejamos obedientes, que nós nos submetamos, devemos nos submeter à vontade perfeita dEle. Ele é Deus sobre as nossas vidas. E se existem sofrimentos na nossa vida, Ele sabe. Talvez seja necessário que eu passe, como foi nesse momento aqui de Jesus. Era necessário. Jesus estava passando pelo maior sofrimento do mundo. E Ele sabia que era necessário. E Ele falou como essa expressão de filho que fala para um pai: pai, se der, afasta, mas seja feita a sua vontade. Nós devemos ser submissos. Estamos vivendo em um tempo em que nós não sabemos ser submissos. Os filhos não são submissos aos pais. Bate o pé e é a minha vontade. O funcionário quer fazer do jeito dele, não quer ser submisso ao patrão. Não existe, a submissão está difícil. E isso reflete a nossa vida com Deus. Eu quero Deus enquanto Ele está fazendo tudo do jeitinho que eu quero. Agora, quando não está do meu jeito, eu não quero mais ser submisso a Deus. Deus, eu vou te servir se o Senhor fizer assim, assim, assim. Isso é rebeldia. E a obediência é um chamado de Deus para nós. Você como cristão, o Senhor te chama a um caminho de obediência. O Senhor te chama por um caminho de se colocar, de se submeter à vontade dEle. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Que nós não sejamos como a criança birrenta, que chora, mas mamãe, eu quero andar por aqui. E Deus fala, aí não. E você grita e chora, esperneia. E Deus fala, você vai cair. Por aqui não vai dar certo. Aqui vai ter uma queda e vai ser feio. E você esperneia. Mas eu queria que o Senhor me deixasse por aquele caminho. E Deus te fala hoje, seja obediente. Se submeta à vontade perfeita de Deus, mesmo quando isso exige um sacrifício. Jesus estava aqui em um momento, gente, Jesus é Deus, Ele sabia o que estava chegando. Na mente dele já estava passando tudo, cada chicotada, cada dor,
o vinagre que iriam colocar na boca dele, a lança que iria ser enfiada ali na costela. A gente fala, mas a gente não consegue nem imaginar. Isso, por mais que a gente fale e veja o filme, é diferente de você saber que daqui a algumas horas você vai passar por tudo isso. Ele já sabia do sofrimento da mãe que estaria ali vendo ele sofrer tudo aquilo, dos discípulos que iriam negar, iriam fugir. Ele já estava sabendo de tudo, mas ele sabia que se ele não passasse por esse sofrimento, eu e você não estaríamos aqui, não teríamos vida. Às vezes o sofrimento é necessário na minha vida e na sua. Então a oração, meu irmão, não é a certeza de que vai dar tudo certo, que tudo que você está pedindo vai ser do seu jeitinho. Às vezes você vai orar, mas no final da oração você fala: Deus, se for da tua vontade, faz assim, mas faça como o Senhor quer. E aí você vai ver que às vezes vai ser por outro caminho, totalmente diferente, mas lá no fim nem se compara. Lá no fim, você vai ver que não se compara. A tua vontade, a tua ideia é muito menor do que a de Deus. Então aqui nesse momento, o Senhor nos ensina a sermos submissos. E sermos submissos como escravos. Vamos ver lá em Gálatas, no capítulo 5. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. É só aquele 1 mesmo, vamos ler de novo. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. O Senhor, em vários momentos aqui da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, o Senhor vai nos comparar, dizer que nós fomos comprados como escravos de Cristo. Mas é totalmente diferente de ser um escravo deste mundo. Eu queria dar como exemplo as meninas da Índia. Não sei se vocês já viram. Meninas na Índia são vendidas como um objeto. Na África também. Em muitos países, na verdade. Então, com 8, 9 anos, a família já vende essa menina. É a coisa mais triste do mundo. E ela vai ser ali uma escrava sexual daquele homem, muitas vezes um homem velho. E vai comprar aquela menina para ser esposa, só que na verdade é uma escrava. Ela foi comprada. E existem muitos pastores que estão lá na Índia fazendo um trabalho maravilhoso, em que eles vão e compram essas meninas antes que elas sejam vendidas para esses homens. E eu entendi isso como uma semelhança com o que o Senhor Jesus faz com a gente. Ele nos comprou com o sangue dele. E hoje nós somos escravos dele. Mas em um sentido, no mesmo sentido que essas meninas se veem quando são compradas por esses pastores. Esses pastores não vão submeter essas meninas à escravidão. Eles compraram para que elas sejam livres. Para que elas não estejam debaixo daquele jugo, daquele casamento forçado, daquelas agressões. E elas, apesar de terem sido compradas, o país vê eles, comprando como se fossem escravas, mas na verdade, a partir daquele momento que elas são compradas, elas passam a ter liberdade, passam a ter uma vida de sonhos, passam a estudar e passam a querer algo para a vida delas. Isso é você, eu e você. O Senhor nos comprou por um alto preço, que foi o sangue dele, para que hoje nós fôssemos escravos dele. Só que ser escravo do Senhor não é estar preso, é estar livre, porque Ele nos dá essa liberdade. Mas é estar em obediência.
Se eu não estou em obediência ao Senhor, eu sou escrava deste mundo. Eu sou escrava das minhas vontades, eu sou escrava da minha carne. Eu sou escrava do pecado. Mas quando eu entendo que sendo escrava do Senhor, comprada por Ele, eu passo a ser livre. E é isso que me faz ser obediente. Então essa obediência que Jesus nos ensina aqui, ela é uma escolha linda que você e eu temos todos os dias. É uma pequena demonstração de amor que nós damos ao nosso Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor me comprou um dia por um preço que foi muito alto, mas hoje eu escolho te obedecer. Hoje eu escolho ser sua escrava, ser só sua, ser só seu. A minha vida é para o Senhor. É uma vida de entrega a cada dia. Todas as vezes que tem a minha carne quer me puxar para fazer algo da minha carne, eu me lembro: não, eu não posso. Eu fui comprada pelo sangue, eu sou escrava do Senhor. Eu preciso viver em obediência a Ele. E o Senhor nos mostra que nenhum conforto imediato valeu a pena. Ele deixou aquele conforto imediato que era: afaste esse cálice, para viver aquele sofrimento e viver a vontade perfeita de Deus Pai. Quantos caem por um conforto imediato? Quantos escândalos, meus irmãos, nós temos visto pela internet? Quantos escândalos dentro da igreja do Senhor? Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, que nós vivemos tempos de grandes avivamentos no Brasil, né? Eu só presenciei nos anos 2000, mais ou menos. Nós tivemos um tempo no Brasil em que não era preciso fazer muito esforço para que as pessoas fossem curadas na igreja. E um pastor qualquer orava e as pessoas eram curadas. A gente ia orar no monte e a gente via ali a palha pegando fogo, mas a gente colocava a mão e não queimava. Nós temos conhecimento de muitas pessoas que receberam dentes de ouro. Gustavo atendeu uma vez uma paciente que chegou no consultório e ele falou: nossa, a senhora tem um dente inteiro de ouro. E ela falou: foi Deus que me deu, foi em um culto. E ele pegou uma lupa para ver e tinha uma rosa desenhada em perfeição naquele dente. Foi um tempo que nós vimos perna crescer na nossa frente. Era um milagre atrás do outro. E hoje eu fiquei pensando: Deus, por que hoje não tem acontecido? E Deus me trouxe assim um pensamento de que é tempo de faxina. Deus está faxinando mesmo, trazendo a purificação, a limpeza da noiva. E por isso está surgindo muita sujeira. Muita gente que por um momento de prazer desvia um dinheiro da igreja. Por um momento de prazer, trai. Estando em cima do púlpito, trai um irmão com outro ali. Líderes, grandes líderes. E o Senhor nos chama para essa obediência, que é dizer não para a carne. É dizer não para o meu momento de alegria, para o meu momento de prazer, mas dizer sim para o Senhor, mesmo que passe por um momento de aflição, de luta, como o Senhor Jesus passou. E aqui no terceiro ensinamento que nós vamos ter: o sofrimento faz parte das nossas vidas. Vamos ver lá em Jó, capítulo 23, 10. Por que esse sofrimento existe na minha vida e na sua vida? Nós não estamos isentos. Jesus não vai nos dar uma vida perfeita aqui na terra. Jó 23, 10. Mas Ele conhece o caminho por onde ando, e se me puser à prova, aparecerei como o ouro. O sofrimento em nossas vidas tem o poder de nos purificar, de nos aperfeiçoar. Assim como o ouro, ele é refinado, ele precisa passar por um processo de alta temperatura para que ele se torne puro. Eu e você precisamos desse momento de luta, de sofrimento, para nos
aperfeiçoarmos. Mas também temos que tomar cuidado, porque o sofrimento também tem o poder de afastar e endurecer o coração daqueles que já não estão em Deus. Estão em uma ilusão. Eu acho que eu estou em Deus, mas na verdade eu estou vivendo uma religião, uma falsidade. Eu estou me enganando a Deus, enganando as pessoas. E aí quando eu passo por um momento de tristeza, de dificuldade, o meu coração se endurece. Eu me afasto de Deus, falo, não, Deus é ruim. Deus não é perfeito. Deus está deixando com que isso aconteça, então Ele também, o sofrimento tem esse poder de endurecer o meu coração. Que com você não seja assim, nem comigo. Que no momento do sofrimento, essas dificuldades possam nos purificar e nos aperfeiçoar, nos aproximarmos de Deus, ainda mais. Como essa irmã que eu falei, por que você não está indo na igreja? É muita luta, muita dificuldade. O caminho não é o contrário, meu irmão. Se eu estou com luta, eu devo buscar ao Senhor. E eu queria encerrar aqui em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4, do versículo 12 ao 19. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Olha aqui novamente, o fogo para prová-los, né? Como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Está dizendo para a gente nos exultar com alegria quando nós passarmos por dificuldade. Diversos trechos da Bíblia nós vamos ver isso. Tenha alegria quando você passar por dificuldade. Eu vi esses dias uma pessoa falando assim que nós temos que ter a regrinha dos 3 para a gente não pecar no momento da dificuldade, né? Ele deu um pequeno exemplo ali. Você está ali saindo para ir para o trabalho e se suja com um café. Então tem ali os 3, ainda bem que eu tenho outra roupa. Ainda bem que eu tenho um minutinho para me trocar. Ainda bem que eu não me queimei. Nós precisamos nos alegrar com o sofrimento. Ou se você não consegue dar uma risada naquele momento de sofrimento, que você tenha pelo menos a gratidão porque algo pior não aconteceu. E entregar a Deus. E ali no versículo 14, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se Jesus passou por esse sofrimento, por tanto sofrimento, quem sou eu? Quem é você para não passar por dias difíceis nessa terra? Mas olha só, no versículo 15, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Ou seja, existem sofrimentos que nós aqui causamos. É pela nossa falta de caráter, pela nossa falha. E aí esse sofrimento não tem nada a ver com isso. Jesus fala aqui, né? Paulo fala aqui, que não seja esse tipo de sofrimento. Contudo, se você sofre como um cristão, que não se envergonha, mas que glorifique a Deus por meio deste nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar, ou seja, entregar a sua vida ao seu Criador e praticar o bem. Se o sofrimento tem vindo à sua vida, se as lutas têm vindo, mesmo você estando fiel ao Senhor,
Mesmo que esse sofrimento não tenha sido causado pela sua desobediência, pelo seu pecado, se ele tem vindo, ele deve ser encarado com coragem. E disposto, que você esteja disposto a crescer em Deus nesse deserto, nessa luta, nessa dificuldade que você está passando. Porque no final nós sairemos mais fortes, mais purificados como o ouro. O nome dele vai ser glorificado e nós vamos ser aprovados por Deus. Quantos começam bem a caminhada com Jesus e estão ali glorificando, eu estou bem, eu recebi Jesus e agora a minha vida está maravilhosa, e acontece uma situação, uma perda, ou uma dificuldade financeira, ou uma situação na saúde, e você fala, não, agora não dá mais. Agora Jesus era bom até aqui, agora não dá mais. Que nós não sejamos assim. Que o nosso coração seja aprovado por Deus, mesmo em tempos de luta. Se você está passando por uma dor, que seja física, financeira, emocional, espiritual, escolha enfrentar em Deus, confiar em Deus. Não endureça o seu coração. Quantos endurecem o coração nesse momento de luta e se afastam de Deus? E como eu disse ali no começo, é como um doente se afastar do médico. É como uma pessoa que precisa de um medicamento deixar aquele medicamento de lado. Então nós precisamos aprender com Jesus nesse momento de sofrimento, se entregar a Ele em oração, confiar que a vontade dele é melhor do que a minha e saber que as dificuldades, os sofrimentos fazem parte, mas é para nos tornar melhores. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos. Vamos nos colocar em pé. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei se essa palavra se encaixou para você hoje. Talvez hoje você fale, não, minha vida hoje está perfeita. Eu não tenho nenhum sofrimento na minha vida hoje. Não tem nada que me aflige. Mas o Senhor está querendo te preparar, talvez, para alguma situação que ainda vai vir, alguma dificuldade, e o Senhor quer que você tenha isso em mente. Eu quero estar firmado, como Jesus esteve ali naquele momento de grande sofrimento. Eu quero aprender com Ele. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, em que o Senhor nos ensinou sobre como agir em momentos de grande sofrimento, de luta, como o Senhor esteve ali no Getsêmani, eu te peço que o Senhor nos dê esse coração disposto a obedecer, esse coração entregue a Ti, confiando, Pai, que o Senhor pode solucionar as situações da nossa vida, da Sua maneira e não da nossa. Senhor, que nosso coração esteja aberto e seja ensinável, que o nosso coração não seja duro, que os nossos filhos nunca vejam sair dos nossos lábios palavras maldizendo o Teu nome, mas que dos nossos lábios só saiam agradecimento e louvor a Ti, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de luta. Que o Senhor nos ensine, Pai, com a Tua entrega ali, mesmo sendo Deus, mesmo podendo mudar tudo, e escolheu não mudar, escolheu a vontade do Pai. Que nós também possamos escolher sermos escravos de Cristo, fazer a Tua vontade acima da nossa, porque é melhor assim. Abençoa cada irmão aqui, Pai. Se existe algum irmão que está passando por alguma situação de luta, de tristeza, de dificuldade, que o Senhor venha fortalecer, que esse irmão, essa irmã possa se apegar mais a Ti, possa se entregar a Ti, que o Senhor venha cuidar deste momento, Pai. Nós Te agradecemos e queremos aprender a nos alegrar também nos momentos de luta, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.